Bem-vindo a mais um Diabetes News. Para quem não me conhece, sou Stefano Pilon, especialista em exercício físico para quem tem a diabetes tipo 2. Faz 20 anos que eu trabalho com exercício físico para quem desenvolveu a diabetes tipo 2. Toda quinta-feira, Diabetes News, o melhor conteúdo que saiu durante a semana, eu trago aqui para você e te explico para levar informação, porque é com informação que nós combatemos a diabetes tipo 2. E hoje eu trouxe dois conteúdos muito interessantes. Um que fazia tempo que tinham me pedido, que é formiga no banheiro, é sinal de diabetes. E o outro é um conteúdo que eu descobri a diabetes e agora fiquei radical, bloqueei todos os carboidratos. Então é isso que você vai ver no Diabetes News de hoje. E vamos passar já para o artigo. Cortei tudo por medo ao descobrir a diabetes. Pacientes exageram na dieta. Então aqui eu escolhi esse artigo que me pediram. É um artigo do dia 23. E ele mostra uma situação que eu vou abrir uma reflexão para vocês entenderem o meu raciocínio e saber como que funciona o seu organismo. Então aqui, aposentada Maria da Penha Matias, 77 anos. Descobriu que era diabético logo após perder a mãe, em 2012. Comecei a emagrecer, mas pensei que fosse pelo estresse. Então, lembra, glicose alta no sangue vai fazer com que o seu organismo não utilize e vai utilizar a sua massa muscular ao invés de usar a sua glicose, que é a fonte de energia, porque ele não consegue capturar essa glicose como fonte de energia. Então ele poupa a energia que teria que ser sido usada, que é a glicose, pela insulina não funcionar corretamente, e vai pegar a sua massa muscular. Aí você começa a emagrecer. Muitos casos de alunos descobriram a diabetes por isso, e é um efeito colateral da diabetes. Então significa que já há muito tempo ela já estava resistente à insulina e já estava diabética e não sabia. Por isso que é o perigo que a diabetes é uma doença assintomática. Então, há algum tempo estava evitando açúcar e mantinha uma alimentação saudável. Quando vi o exame, deu 350 de glicemia. Fiquei apavorada. Então, lembra, o primeiro exame que ela fez, vamos supor que deu 350. No primeiro exame, nunca se fecha o diagnóstico. Precisa de uma segunda prova em outro dia para ter certeza que ela está diabetes tipo 2, se não é por uma medicação, se não é por algum erro, alguma coisa. Então, são dois exames, ou de glicose em jejum, ou de uma hemoglobina glicada, para a gente dar o veredito e conseguir confirmar que é um caso de diabetes tipo 2. E aí vamos ver o que aconteceu. Sempre preocupada com a saúde, ela procurou imediatamente uma médica que passou uma dieta e um medicamento para controlar a doença. Só que seu desespero para diminuir níveis de açúcar no sangue foi tanto que exagerou nos cuidados. Como a nutricionista falou que carboidratos, como a nutricionista falou que carboidratos aumentavam a glicose, e na verdade aumenta. A pessoa que desenvolve a diabetes tipo 2 é como se ela tivesse ficado alérgica aos carboidratos. O corpo dela não tolera mais, por isso que a glicose sobe no sangue. Cortei todos radicalmente. Evitava até ir nas festas para não ver salgadinhos. Não comia nem doce diet. Comecei a ficar sem força e ter hipoglicemia. Então, eu não vou ler o resto do artigo, porque é exatamente isso que eu queria explicar para vocês. Quando você pega uma dieta com baixo carboidrato, junto com a medicação que o médico passou, pode acontecer esses casos de hipoglicemia. O seu médico tem que estar ciente que você vai fazer uma alimentação de baixo carboidrato. Isso significa que o corpo dela está reagindo ao tratamento. Com acompanhamento com um médico que acredita que o hábito alimentar e o exercício físico é o caminho para um bom controle da glicose e conseguir diminuir medicação no período, ele vai conseguir identificar no exame de sangue se a insulina dela está voltando a funcionar e conseguir diminuir a medicação. Então, esse que é o grande trabalho, é o médico, o nutricionista e o educador físico especialista em diabetes, traçando o melhor plano para a pessoa e olhando nos exames de sangue e na glicose de ponta de dedo, que a gente consegue medir em casa,
vai verificar se, por exemplo, essa medicação está fazendo muito efeito, por isso que está gerando a hipoglicemia. Então é investigar e não fazer com que a pessoa consuma mais carboidratos para com que o remédio faça o efeito desejável. Então, esse era o ponto que eu queria levantar, e é essa a questão que vocês têm que entender. Às vezes o médico passou a medicação e não te deu uma orientação nutricional e nem uma orientação de exercício, só falou para você procurar uma pessoa especializada. Então, é esse o trabalho que você vai conseguir para ter uma glicose bem controlada e diminuir medicação, ingerir menos carboidratos, fazer mais exercício físico, ou exercício físico de uma forma adequada. Então é esse o recado que eu queria dar, e agora a gente vai para um segundo artigo, que eu escrevi já tem muito tempo, setembro de 2019, que gera uma repercussão muito grande, e fazia tempo que eu queria falar sobre ele, e eu recebi uma mensagem hoje, por isso que eu resolvi falar sobre ele. Então, por que formiga e diabetes têm uma relação? Na época aqui, quando eu pus esse artigo, muitas pessoas colocaram que acontecia. Minha mãe acontece com ela. Então, com o excesso de açúcar no sangue, o que vai acontecer? Eu vou mostrar aqui para vocês esse feedback que eu recebi. Deixa eu acertar aqui. Aí. Então, a pessoa que me mandou hoje falou: sempre fiz exame e nunca tive problemas. Com a glicose alta, um dia notei ao redor do vaso muitas formiguinhas. E tomando água, muita água, mais que o normal. Então, ela consultou e a glicose dela estava alta. E ela descobriu porque ela estava... Vou voltar aqui para mim, porque depois eu vou chegar para um outro artigo. Ela descobriu porque ela estava liberando glicose pela urina. E aí eu vou mostrar para vocês agora, o exame mostra que quando a sua glicose está totalmente descontrolada, o seu organismo não consegue mais armazenar, não consegue mais liberar esse espaço com relação à quantidade de açúcar que tem no sangue, ele libera pela urina. E aí que você sobrecarrega os rins, porque os rins não conseguem filtrar o sangue de uma maneira apropriada de tanto açúcar que tem, ele tenta eliminar pela urina. E no exame vai aparecer. E é isso que eu vou te mostrar exatamente agora, que é de uma outra aluna que eu recebi. E ela mostra no exame dela, aqui, deu certinho, olha lá. Ela mostra aqui, glicose, exame urina tipo 1, glicose, positivo. Então, é por esse motivo, vou voltar para mim. Aí. É por esse motivo que você pode encontrar formiga no vaso sanitário, e isso é sinal de diabetes descontrolada. Então, quando você perceber que tem formiga no vaso sanitário, significa que tem alguma pessoa da casa, caso tenham mais pessoas, ou você está com a glicose descontrolada. Desconfie disso. Então, esse é um artigo que eu escrevi, vou até deixar aqui o link na descrição. Formiga no vaso é sinal de diabetes, que ela serve como um alerta. Como é uma doença assintomática, nós temos que estar alerta para todas as possibilidades. Essa é mais uma dica que eu venho dar para você. Espero que você tenha gostado desse Mais Diabetes News. Desejo um ótimo final de semana. Faça exercício físico. Na dúvida, me manda mensagem que eu vou conseguir te dar uma orientação. E para quem tem interesse em contratar o meu serviço como personal especializado em diabetes, é só ver no link abaixo aqui, que também tem a minha página para quem tem interesse em contratar. Então, um ótimo final de semana. Nos vemos semana que vem com mais um Diabetes News.